Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com um joinha e compartilhe com a galera. Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre mais um dos modelos atômicos e em especial o modelo de Thomson. Conforme as coisas vão evoluindo, mais dúvidas vão surgindo e é assim desde a antiguidade. Com base na nossa evolução humana, os estudos sobre a nossa existência foram avançando a partir da nossa curiosidade e então surgiu a pergunta sobre do que nós somos feitos. Os antigos gregos teorizaram que seríamos feitos por minúsculas partículas eternas e indivisíveis. Daí surgiu o nome átomo, que em grego significa indivisível. Essa teoria não era bem valorizada, já que no período, filósofos com mais influência acreditavam que éramos feitos dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E esse pensamento era seguido pela maioria das pessoas. Até que, entre 1803 e 1808, John Dalton elaborou um modelo de estrutura da matéria que trouxe à tona que alguns estudiosos antigos tinham razão em pensar que éramos feitos de minúsculas partículas indivisíveis, já que no modelo de Dalton a estrutura atômica obedecia a esse raciocínio. Mas para esse modelo atômico de Dalton nós já dedicamos um vídeo aqui no canal, não deixe de ver e escrever seu comentário. Esse modelo de Dalton não explicava a eletrização por atrito, que ocorre quando atritamos algum material em outro e esse material fica carregado eletricamente. A eletrização por atrito já era conhecida desde a Grécia Antiga, mas a explicação para este fenômeno não é tão antiga assim. A pergunta é: se no modelo atômico de Dalton o átomo é indivisível, como balões que possuem átomos podem se repelir após serem atritados nos nossos cabelos, por exemplo? A resposta é: esse modelo não explica. Essa questão só foi explicada após estudos sobre os raios catódicos. Mas vamos por partes. O físico inglês William Crookes desenvolveu um aparato que ficou conhecido como ampola de Crookes. Dentro dessa ampola havia um gás sob pressão muito baixa, constituindo uma atmosfera rarefeita. Funcionava dessa forma. Nas extremidades da ampola eram soldados fios de metal, os quais estavam ligados a uma fonte de alta tensão. Uma placa metálica conectada ao polo negativo da fonte era chamada cátodo, e outra conectada ao polo positivo era denominada ánodo. Quando Crookes aplicava uma alta tensão ao gás rarefeito contido na ampola, ele podia observar a formação de raios vindo do cátodo. Por isso, eles receberam o nome de raios catódicos. Esses raios produziam uma fluorescência quando se chocavam contra a parede de vidro da ampola. Esses raios invisíveis a olho nu eram detectados ao colidirem com um material fluorescente. Esse material era sulfeto de zinco e recobria a parede da ampola. Daí, então, por meio de uma série de experimentos e variações no uso da ampola desenvolvida por Crookes, os cientistas Eugen Goldstein e Joseph John Thomson, além do próprio Crookes, encontraram explicações para a natureza dos raios catódicos. Os experimentos evidenciaram que os raios eram carregados negativamente, pois perceberam que os raios catódicos desviavam quando eram submetidos a um campo magnético ou campo elétrico, ou seja, ao aproximar um ímã, por exemplo, bem próximo aos raios do tubo desse vidro, esses raios se afastavam do ímã. Ao analisar esse desvio, Thomson concluiu que esses raios negativos eram sempre os mesmos, independentes do gás que havia no recipiente, e que esse raio sempre era atraído para o polo positivo, e sua massa não se alterava. Com isso, Thomson concluiu que os raios catódicos eram formados por um feixe de partículas idênticas de carga negativa, e que essas partículas de cargas negativas estavam presentes em toda a matéria e, portanto, no átomo. O nome dado a essas partículas foi elétron, mas esse nome quem atribuiu não foi Thomson, e sim George Johnstone Stoney, em 1897.
Esse cientista havia sugerido a existência de partículas de cargas negativas nos átomos. Thomson confirmou essa existência a partir de seus estudos experimentais e ainda concluiu com seus trabalhos que a massa dos elétrons deveria ser muito menor do que a dos átomos. E ele estava correto, pois posteriormente foi descoberto que o elétron possui massa aproximadamente 1840 vezes menor do que o átomo de hidrogênio, que é justo o átomo com menor massa que conhecemos. Como os corpos são eletricamente nêutrons, a descoberta dos elétrons levou Thomson a elaborar um modelo de átomo constituído por uma esfera maciça, de carga elétrica positiva que continha cargas negativas espalhadas na superfície dessa esfera. Esse modelo ficou conhecido como modelo do pudim de passas. O pudim seria a esfera maciça de carga positiva e as passas seriam os elétrons espalhados. Embora para nós brasileiros um pudim não seja exatamente esférico, a palavra é usada na Inglaterra para certos doces redondos. Por isso, o átomo redondo com elétrons nas superfícies parece um pudim redondo rodeado por passas na borda. Segundo Thomson, o número de elétrons do átomo deveria ser suficiente para anular a carga positiva da esfera. Assim, se um átomo perdesse um ou mais elétrons, ficaria carregado positivamente, pois haveria uma carga total positiva superior à negativa, transformando-se em um átomo positivamente carregado. Caso o átomo ganhasse um ou mais elétrons, ele ficaria negativamente carregado. Thomson denominou esses átomos respectivamente de eletropositivos e eletronegativos. Atualmente damos o nome de íons aos átomos que ficam positiva ou negativamente carregados. Então, os íons com carga positiva são denominados cátions e com carga elétrica negativa são denominados ânions. Entenderam o motivo de chamar pudim de passas? Após esse modelo de Thomson, outros modelos atômicos foram desenvolvidos e melhorados de acordo com as novas descobertas que foram surgindo. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima. Bem, galera, esse foi mais um ensaio. Nossos vídeos estão também como IGTV no nosso Instagram, @ensaiosdefísica. Agradecemos muito a sua audiência e apoio. Vamos indo pela tangente, que é por onde a natureza nos leva. E até a próxima.